Fala pra mim com sinceridade. Tu é uma daquelas pessoas que faz um monte de coisa o dia inteiro, mas quando chega no final do dia, tem aquela sensação de parece que não fez nada? Ou então, quando tem uma tarefa mais complexa, mais super importante para fazer, quando se depara com ela, tá sempre procrastinando? Deixa que depois eu faço? Ou então, aquela pessoa que tem coisas para fazer, guarda na memória e depois de 10 minutos não sabe mais o que tem que fazer? No vídeo de hoje eu vou te dar 4 dicas para criar e executar uma rotina mais produtiva. E sem enrolação, vamos para a primeira dica. O sono, pessoal. Sei que parece uma coisa muito óbvia para vocês, né? Ah, ter uma boa qualidade de sono, dormir bem para acordar no outro dia disposto. Gente, parece clichê, mas muitas pessoas não tomam cuidado, não têm o devido planejamento do seu sono. E quando eu falo em planejamento, é justamente o horário de dormir. A gente ter uma rotina de sono, né? Estudos indicam aí de 7 a 8 horas, 8 horas e meia de sono, é considerado um sono restaurador. Estou falando aqui em regras, né? Porque eu sei que tem gente que dorme aí 4, 5 horas por noite e tá tudo certo, acorda no outro dia super bem. Agora, eu sei também que tem pessoas que falam que dormem pouco, mas não adianta nada. No outro dia fica o dia inteiro cochilando, né? Dormindo, qualquer paradinha que dá a dormir. Então, gente, isso quer dizer que o seu sono não foi suficiente para reparar o seu cérebro. E claro, consequentemente, sua produtividade vai ser bem menor. Então, a primeira dica que eu vou te dar: tenha cuidado com o seu sono. Vá dormir, planeje o seu sono. Procure não ingerir bebida alcoólica antes de dormir. Procure não comer coisas pesadas. Procure ter um ambiente bem escuro para justamente fazer com que a gente não tenha luminosidade, para os olhos realmente descansarem. Evitar o uso de televisões, celulares. Essas dicas, né, que a gente parece básicas, mas são fundamentais para que a gente tenha uma boa qualidade do sono. Eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês os ciclos do sono. Então, e a importância de ter um sono, né, entre 7 e 8 horas e meia, até 9, aí para realmente poder reparar. Porque o sono, nesses ciclos que a gente faz, que ele é feito em ciclos, né, que a gente tem aí de 4 a 5 ciclos durante uma noite, essas fases do sono que ele vai passando, cada fase é responsável por uma função no seu cérebro. Então, só para citar um exemplo aqui, quando a gente chega num sono profundo, que é um dos últimos estágios, esse estágio é responsável por fazer como se fosse uma faxina no seu cérebro, como se fosse fazer realmente uma lavagem aqui para a recuperação das suas células e fazer toda a restauração cognitiva cerebral. Tá bom? Não vou me alongar muito no ponto do sono, eu só quero como uma dica inicial: planeje o seu sono a hora de dormir e procure usar alguns indicadores. Eu gosto muito de usar esses reloginhos smartwatches que eles controlam o teu sono. É uma coisa precisa? Não é muito preciso, mas pelo menos ele segue um determinado padrão. Então todo dia eu consigo ver e ele dá o ciclo do sono mesmo. Quanto tempo que tu ficou em cada fase do seu sono ali durante uma noite e principalmente quanto tempo tu dormiu aquela noite, né? Então isso é muito legal, é uma maneira de a gente medir também se está tendo uma boa qualidade de sono. Segunda dica que eu quero dar para vocês: abracem a tecnologia. Eu sei, pessoal, que muitos gostam de usar a caderneta de papel, ficar com ela, né? Vai para as reuniões, está no trabalho, está no dia a dia, gosta de anotar as coisas na cadernetinha. Mas, gente, hoje em dia, todo mundo tem celular, todo mundo, de certa forma, usa tecnologia. Só que usa tecnologia de uma forma errada. E a gente usa o papel por quê? A gente tem esse costume. Desde quando a gente foi para a escola, principalmente as pessoas, né, que nasceram na década de 70, 80 e até antes disso, foram acostumados, nós fomos acostumados a usar na escola o papel. Então a tecnologia, bem ou mal, é uma coisa recente para ser inserida na nossa rotina. Mas eu vou te dar um exemplo. Olha só, se eu tenho um caderno para anotar as coisas e eu tenho o celular, muitas vezes que eu utilizo
ou até o próprio computador, que eu tenho minhas reuniões, muitas vezes estão marcadas lá, eu tenho algumas atividades, alguns compromissos estão marcados no computador. Percebam que eu vou ter dois lugares armazenando muitas vezes a mesma coisa. E eu sempre gosto de trabalhar a simplificação. Então, quando a gente simplifica, principalmente os recursos, é muito mais rápido o acesso, é muito mais fácil de ter informação, de localizar a informação. E a tecnologia é isso. Se eu estou com o meu celular o tempo inteiro, porque tu não vai estar muitas vezes com o seu celular à mão, o caderno seu, né, à mão o tempo inteiro. Agora, o celular é uma coisa que está sempre à mão da gente. Então, por que não usar a seu favor? Então, conheçam a tecnologia. E quando eu gosto de falar em tecnologia, Leandro, que aplicativo que eu uso então para ter uma rotina mais produtiva, para anotar minhas tarefas? Gente, eu gosto sempre de indicar aquelas soluções tecnológicas que são integradas. O que eu falo como integradas? Eu dou exemplo, por exemplo, do Office 365 e do próprio Google, né, do Workspace do Google. Os dois são muito semelhantes, os dois têm várias soluções ali, tanto parte de e-mail, a parte toda de Word, né, para descrever, tem o PowerPoint, enfim, tem anotações de tarefas também, como o To-Do, tem o Google Notes, mas qual é a vantagem de usar uma tecnologia integrada? É porque tudo que tu faz em uma está integrado com a outra solução. Então, cada solução que vem nesses pacotes serve para algum objetivo, mas ao mesmo tempo elas se integram. Então isso a gente ganha muito em produtividade. Então use tecnologia e quando eu dou a dica de tecnologia, use soluções que são integradas como o Office 365 ou o Google Workspace. Terceira dica que eu dar para vocês. Tira as tarefas da sua cabeça. Isso aí é uma frase que eu aprendi lendo o livro GTD. Se nunca ouviu essa sigla? É uma sigla em inglês, né? Getting Things Done, que na verdade é fazendo as coisas acontecer. Então é um método utilizado pelo David Allen que ele realmente recomenda, a frase dele é: a nossa cabeça não foi feita para armazenar coisas e sim para ter ideias. Então olha que fantástico. O que ele quer dizer com isso? Quando eu lembro de algo que eu tenho que fazer, muitas vezes assim, tô saindo de casa e minha esposa, não esquece de comprar o pão, não esquece de comprar lá um amaciante que está faltando. Vai falar, beleza, pode deixar. O pode deixar, gente, daqui a 10 minutinhos, até menos, tu vai acabar esquecendo. Então, se eu tenho uma ferramenta, principalmente eu gosto muito de usar o To-Do do Office 365, eu uso muito no meu dia a dia o Office 365 com as soluções do OneNote, mas o To-Do para mim é minha ferramenta que fica na primeira tela do celular. Então, se eu estou dirigindo, se eu estou fazendo qualquer coisa, se eu estou fazendo uma atividade física, eu lembro de algo, seja qualquer coisa, uma ideia criativa que me veio à cabeça, ou algo que eu tenho que fazer que eu não posso esquecer, naquele momento eu paro de fazer o que eu estou fazendo, pego meu celular e armazeno a tarefa ali. Gente, é tão gratificante, é tão assim, é relaxante quando a gente tira algo da cabeça e coloca, a gente chama do segundo cérebro, né? Tirei e botei no meu segundo cérebro, que é o meu to-do. Claro, se tu não tiver o hábito de olhar as tarefas que têm que ser feitas, não adiantou nada também. Então eu tenho por hábito estar toda hora olhando ali o que eu tenho que fazer. Vou sair de casa, eu sempre dou uma olhadinha, eu tenho que ligar para a operadora de celular, eu tenho que ligar para ver a internet, enfim, algum problema aqui de casa, alguma coisa que tem que fazer, eu coloco tudo ali. Seja pessoal ou profissional, eu armazeno, tiro da minha cabeça e coloco lá. Beleza? Então, terceira dica é isso. Tira as coisas da sua cabeça e coloca em algum recurso, né? Tecnológico, como utilizando a tecnologia anteriormente. Quarta dica que eu vou dar para vocês. Uma vez colocadas as tarefas lá, gente, comecem pelas tarefas mais urgentes. Seja aquela conta para pagar que está vencendo hoje e está lá anotado, tem que pagar o condomínio e vence hoje. Vá e faça, pague o condomínio logo, né? Para se livrar. Quando a gente se livra das tarefas urgentes, a gente tem tempo para fazer as tarefas importantes. O que são aquelas tarefas importantes? Aquilo que realmente vai agregar algo na nossa vida, que vai acrescentar. Por exemplo, estou fazendo um mestrado, ou estou aprendendo uma nova língua, que para mim isso é importante, é dedicar o tempo realmente para fazer aquela atividade, ou até mesmo uma atividade do seu trabalho, né? Um relatório tem que ser feito, tem que parar, tem que analisar,
e tem que definir. E também as tarefas rotineiras. Então, as tarefas rotineiras são aquelas do dia a dia, responder o e-mail, até mesmo planejar o pagamento de uma conta que vence daqui um tanto. Ou seja, coisas do dia a dia que vão surgindo que realmente tu tem que fazer, que vão acontecendo ali. Então é o seguinte, tarefas urgentes, importantes e rotineiras. Execute exatamente nessa ordem, tá? Conseguindo isso, não tenho dúvidas que tu vai conseguir realmente fazer com que a sua rotina seja mais produtiva. Eu entendo que muitas pessoas falam, Leandro, mas qual é o melhor horário que eu dedico para fazer essas tarefas? Eu tenho que anotar o horário que eu vou fazer determinada tarefa? Não. Eu costumo dizer, tem pessoas que se sentem mais produtivas em determinado período do dia. E isso a gente chama de cronotipo. Se você não sabe ainda o que é o cronotipo, basicamente, e eu vou fazer um vídeo também falando só sobre cronotipos, é o melhor período do dia, seja na manhã, à tarde ou à noite, para te fazer as tarefas mais importantes. Então eu costumo dizer, identifique o seu cronotipo para saber qual o período do dia que tu se torna mais produtivo e coloque aquelas tarefas mais importantes para fazer nesse período do dia. Com certeza, tu não vai procrastinar mais aquela tarefa complexa repassada pelo seu chefe, ou então fazer um planejamento de algo, né, que tem que estudar, que demanda uma energia maior do seu cérebro, você vai acabar não procrastinando. Beleza? E para fechar nosso vídeo de hoje, eu resolvi trazer para vocês como que é a minha rotina produtiva durante um determinado dia. Deixa eu compartilhar minha tela. Olha só, pessoal, o que eu costumo fazer, né, pela manhã? Então, a primeira coisa que eu faço pela manhã, eu costumo tomar uma água com limão. Então, antes mesmo do café, a primeira coisa que eu coloco na boca é uma água, né, não precisa ser morna, mas uma água natural com limão. Eu não vou falar aqui dos benefícios, acho que muitas pessoas conhecem mesmo os benefícios, mas a água com limão é uma forma de fazer uma lavagem, né, preparar o nosso corpo para receber o próximo alimento. Isso faz bem, claro. Imagina eu começar a primeira coisa que eu coloco dentro do meu corpo, um bacon, um ovo, é como a gente levasse um susto assim, né? O nosso corpo, o que é isso? O que está acontecendo, né? Então, melhor coisa, mais indicada, gente, que eu gosto de fazer muito, eu tenho essa rotina de primeira coisa tomar uma água com limão. Após tomar água com limão, eu procuro fazer uma meditação. Já aumentei esse tempo, eu comecei com 5 minutos, passei para 10, hoje eu estou fazendo aí quase 15 minutos de meditação diária. Terminou a meditação, eu pego o meu livro que está junto à minha cabeceira ali do sofá, está muito de fácil acesso, e faço uma leitura de um livro de 20 a 30 minutos. Comecei também lendo de 10 a 15, passei para 20 e hoje eu estou aí em torno de 25 a 30 minutos. Depois da leitura, eu não coloquei aqui, mas aí sim eu tomo café, né? E vou para minha atividade física. Faço atividade física todos os dias, eu pedalo, eu corro, eu faço canoagem, enfim. E dedico então, principalmente academia, né? Quando está chovendo, as coisas assim mais fácil acesso. Então é o momento então que eu vou deixar as crianças na escola e já vou para a academia. Entre 1h30, muitas vezes até 2 horas do meu dia eu utilizo fazendo atividade física, tá? Terminado isso, começo então lá por volta de 10h30, às 10, 10h30 da manhã, eu começo então a fazer o meu bloco de tarefas, né? Lembra que eu falei para vocês? As tarefas que a gente tem que definir blocos para fazer as tarefas, tudo que eu tenho anotado, então eu dedico esse bloco de tempo aí eu defino as tarefas minhas particulares, então primeiras urgentes e depois as importantes, porque o meu cronotipo ele é matutino, então as tarefas importantes para mim eu priorizo para fazer no período da manhã. Então eu fico aí tarefas particulares, depois as tarefas profissionais, que fazer algum relatório, fazer alguma análise, fazer algum documento mais complexo, eu deixo nesse período aí de 10 e até meio-dia, eu deixo esse espaço de tempo aí entre 2 horas, 2h30, né? Para fazer coisas particulares e profissionais.
Bom, à tarde, que é onde realmente lá no meu trabalho as reuniões acontecem, então é meu trabalho em si, que eu fico envolvido mais com reuniões, mas eu tenho uma preocupação, uma atenção com a quantidade de reuniões que eu estou participando. Eu procuro organizar, pessoal, a minha agenda com no máximo 4 reuniões diárias, né? Com no máximo 1 hora cada e procurando sempre dar um intervalo de 15 minutos entre elas. Porque a pausa, assim como um sono, assim como um cochilo depois do almoço, são o que eu considero pausa, aquelas coisas restaurativas, elas são necessárias para que a gente absorva aquilo que aconteceu e consiga ter energia para retomar novamente o nosso trabalho. Beleza? E também as tarefas profissionais que vão ocorrendo durante o dia, né? Coisas urgentes que o chefe pediu, então até mesmo rotineiro, que é responder e-mail, responder algum processo que a gente tem lá, enfim, aquelas coisas do dia a dia que vão acontecendo mesmo. Então, ok, trabalho até mais ou menos umas 19 horas. Depois das 19 horas, eu procuro então ter aquele tempo com a minha família, né? Ter com eles, sentar para ver um filme, sentar para fazer algum jogo com eles, enfim, ou fazer uma janta, a gente preparar juntos. É aquele momento de relações sociais que eu dedico muito, que eu gosto muito mesmo, sair com alguns amigos, né? Que eu dedico ali em torno de 2 horas para fazer isso. E aí, já no finalzinho, principalmente quando eu vou deitar, que eu vou me preparar para dormir, eu gosto de fazer alguma leitura de algum livro, de alguma coisa, ou até mesmo fazer uma oração, enfim, ou até mesmo ter uma pendência de alguma aula, que é a dimensão do conhecimento, eu dedico aí 1 hora, né, para poder já finalizar meus trabalhos do dia. Então é isso, gente. Como é que eu distribuo? Acho que ficou muito claro aqui os blocos de tempo, né, que são importantes para dedicar, principalmente para as tarefas mais importantes, dedicar no seu melhor período do dia. Então é isso. Se gostou, reflita, execute, compartilhe.